Olá, nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa sobre uma análise dessa conjuntura política do momento em que vivemos. 15 de março, mais de 12 milhões de brasileiros estiveram às ruas para protestar. Quais são os desdobramentos que isso traz para a política brasileira? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Eunício Oliveira. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço estar aqui mais uma vez. É um momento histórico para o Brasil, né? E um momento onde os protestos, diferentes do que aconteceu em 2013, estavam muito mais direcionados. Era uma pauta muito mais enxuta, vamos dizer assim, e muito mais direcionada ao Palácio do Planalto, ao governo federal. Como fica a situação do Congresso nesse momento? E, antes de tudo, o senhor concorda com a minha análise, né? Bom, primeiro, né, é bom que se diga que a democracia, né, é o melhor regime, né, político para se ter e para se conviver com ele. As ruas do Brasil, né, foram inundadas de verde e amarelo no último domingo. 2 milhões de brasileiros saíram das suas casas num domingo para ir para as ruas, sem contarmos com outros tantos, né, que ficaram nas portas, nas janelas, nas sacadas, apoiando esse movimento de insatisfação da população brasileira. Preciso que a gente, né, que está na vida pública, tenha muita atenção com essa questão. E o PMDB tem, né, esse sentimento. O PMDB, que é o maior partido do Brasil, que vem trazendo eleições, outras eleições, mais outras eleições, todas as eleições que passaram, o PMDB vem cada vez mais se confirmando como o maior partido do Brasil. E o PMDB sabe dessa responsabilidade e está muito atento a todas essas questões que estão sendo colocadas pela população. E não tem sentido você fazer política, né, dentro de um partido, e eu tenho há 40 anos de filiação ao mesmo partido, de fazer política partidária, se isso não estiver dentro de um sentimento de afinidade com o sentimento da população, né, com, né, esse feedback com a população. Eu acho que o PMDB acordou para isso, está muito atento a essas questões, e quem não abrir os olhos? O governo federal tem que ter uma atenção especial com essa questão. Não é uma questão de quem votou ou de quem deixou de votar, né? Há um sentimento das ruas, e esse sentimento das ruas tem que ter um olhar, até porque esse sentimento não tem um líder específico, né? Não tem uma causa única, são várias as causas. A causa do combate à corrupção é uma delas, né? E precisa ser olhado com muita atenção. O Congresso Nacional e o PMDB, eu tenho convicção que estão atentos a essas questões. Agora, é engraçado, essa passeata, esse protesto que tomou o país, ele chegou num momento em que, de ajuste, vamos dizer assim, das relações entre o PMDB e o Palácio do Planalto, né? A gente viu a devolução da 669, da medida provisória 669, que, como aumentava imposto, não podia ser feito por medida provisória. O senador Renan devolveu ao Palácio do Planalto uma tentativa de reatar uma possibilidade de diálogo maior dessa base do governo. Como é que fica para o PMDB esse momento, senador? Olha, eu estou vivendo um momento importante para mim, pelo menos, que penso dessa forma. Que forma? A forma de que um partido político ele existe para representar os interesses de uma população e não o interesse dos seus líderes, né? Dos seus líderes. Então, se o PMDB, né, se afina com esse sentimento, né, eu sempre fiquei muito incomodado quando o PMDB era taxado, né, pela mídia, taxado pela opinião pública e por outros até partidos, como sendo o partido da oportunidade da busca de um espaço, oportunidade da busca de mais um ministério, oportunidade da busca de mais um emprego ou de mais um espaço, vamos dizer assim, administrativo. Quando o PMDB resolveu, né, ocupar o espaço político que a população brasileira, né, lhe colocou nas mãos através do voto livre e soberano do povo brasileiro, o PMDB acordou para isso e viu, graças a Deus, que muitos viram que não era esse o sentimento da população que ela queria ver no PMDB. O sentimento da população era ver um PMDB altivo, né, um Congresso Nacional que exerça o seu papel sem radicalismo,
né, sem nenhum radicalismo, pensando no Brasil, pensando na população brasileira, pensando na não volta da inflação, pensando na não volta, né, do desemprego acentuado, como nós chegamos a ter aqui, até 26% do nível de desemprego, e hoje nós temos em torno de 5,5%, 6%, para não perdermos essas oportunidades conquistadas. O PMDB acordou para isso e disse, olha, eu quero ficar não no radicalismo, mas eu quero ficar pensando como pensava o querido Grupo Autêntico de Paz de Andrade, né, de Freitas Nobre, de Alencar Furtado, de Chico Pinto e de tantos outros companheiros que foram meus ídolos, né, naquela época em que eles formavam o Grupo Autêntico. Então o PMDB tomou essa posição, não de radicalismo, não absolutamente nada contra o governo. O PMDB quer ajudar a governabilidade, quer ajudar o Brasil, mas quer ajudar num outro patamar, num outro tipo de coalizão política, né? Que ela tenha um fundamento e que esse fundamento não seja baseado no toma lá da cá, né? no cargo, em mais um ministério, mais uma conquista de espaço, mas que seja de uma conquista de espaço para a sociedade. A medida provisória que foi inadmitida, né, porque ela não foi devolvida, ela simplesmente deixou de existir na medida em que o Congresso Nacional, através do seu presidente, não a admitiu. Então, a chamada admissibilidade. Por que ela não foi admitida? Porque não se pode mudar, no meio do caminho, a carga tributária através de uma medida provisória. Tem que ser um projeto de lei. Tem que ser um projeto de lei. E eu disse isso antes, né? Que devia vir um projeto de lei. O governo tem o poder de encaminhar um projeto de lei em regime de urgência, que em 45 dias tranca a pauta do Senado, e em outros 45 dias tranca a pauta da Câmara dos Deputados, ou vota aquele projeto para rejeitar ou para aprovar. Então, nada mais simples do que mandar um projeto de lei. Mas já é um outro ambiente de discussão, de participação das medidas, de elaboração desse projeto. É um outro ambiente, é um ambiente de afirmação, né, desse poder, com harmonia entre os poderes, né? O poder judiciário cada dia se afirma mais como poder judiciário, o poder executivo é autoafirmado como poder executivo, e esse poder legislativo, que tem o sentimento, né, na pele trazida das ruas, esse poder não pode ser um poder simplesmente homologatório, não pode ser um poder apenas do amém. Nós estamos aqui para debater. Veja, por exemplo, a questão da tabela do imposto de renda. O governo tinha uma posição radicalizada de 4,5%. Nós abrimos um diálogo com o governo cedeu nesse diálogo e nós atendemos dos 23 milhões de brasileiros com o teto máximo de 6,5%, que era a inflação, quase 17 milhões e meio de brasileiros. Com um pouco menos, 5,5%, nós atendemos mais de 2 milhões de brasileiros. Então, os que ganham um pouco mais foram atendidos com os 4,5%. Numa negociação. Nós temos agora duas medidas provisórias importantes aqui no Congresso Nacional, que é a que mexe na questão da aposentadoria e a que mexe no seguro-desemprego. Tem que haver um debate, tem que haver um espaço de negociação onde o governo federal, né, o Poder Executivo ceda e o Congresso Nacional entenda, né, que esse momento do cruzamento da negociação é o melhor momento e é próprio do Parlamento. Então eu estou muito feliz porque o meu partido, né, o PMDB, partido, como repito, que estou filiado há tanto tempo nele, há mais de 40 anos, ele se afirma hoje não contra A ou contra B, não numa posição radicalizada contra o governo, mas numa posição de defesa dos interesses da sociedade, né, que como interlocutor desse diálogo que deve existir entre a sociedade e o Poder Executivo. A partir de agora, o que é que muda? Qual é o desdobramento? É uma chance do Congresso Nacional fazer um resgate de credibilidade. Ele estava tão criticado em 2013. O senhor vê isso como uma oportunidade? Nós vamos eu vi isso, Tânia. Desculpa interromper o senhor, quero muito ouvi-lo, mas também que se acumulam temas importantes para o país, né? Eu vi isso agora no movimento das ruas. Sei. Né? Eu observei muito e tive sempre muita atenção às ruas, até porque, como líder estudantil, eu participei desses movimentos nas ruas contra a ditadura militar. Né? Nós queríamos ali, o que nós queríamos era libertar o Brasil, era que o Brasil tivesse liberdade de expressão
e cada cidadão pudesse se manifestar pacífica e legitimamente. Foi essa a nossa grande luta lá atrás, ainda como líder estudantil. Então, eu fico muito atento ao que tem nas ruas. E, felizmente, nessa manifestação de mais de 2 milhões de brasileiros nas ruas e mais tantos quantos outros nas suas residências ou nas suas sacadas ou nas suas janelas, eles não expressaram ali o que a gente já viu no passado, né? Um posicionamento agressivo até de certa forma contra o Congresso Nacional. Isso significa dizer que o Congresso Nacional está buscando, né, buscando dar as respostas a esse sentimento que vem das ruas. E aqui é a caixa de ressonância, né? Aqui é o espelho onde a sociedade se vê através dos seus representantes legítimos. Então eu acho que o PMDB tem essa consciência. Eu acho que esse movimento das ruas foi um movimento importante para que a própria presidenta Dilma, para que o Poder Executivo faça uma reflexão e entenda, né, como já vem acontecendo, pelo menos nos últimos dias, que esse diálogo é essencial e que o PMDB quer se colocar como não um porta-voz apenas, não, o PMDB quer se colocar como alguém mediador nessas questões que são demanda da sociedade, através das manifestações livres e democráticas, repito, e o Poder Executivo, que é quem executa as políticas públicas nesse país. Portanto, eu acho que esse movimento não me assusta, né? São movimentos legítimos, e pelo contrário, eu acho que eles incentivam aos que governam para que não saia daquela linha que é a linha que faz com que um governante seja apenas o instrumento de executar políticas públicas ou de propor políticas públicas ou de fazer leis ou de executar leis propostas, obviamente, pelos legítimos representantes da sociedade brasileira, que são os homens que fazem parte do Congresso Nacional. Homens e mulheres, né? Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senador. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento, que eu sou Tânia Horman e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Se você quiser rever essa entrevista ou outra da série que estamos fazendo para ouvir a análise dos senadores sobre esses protestos de março de 2015, senado.leg.br/TV. Até a próxima.